Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Criminosos o humilharam, sem saber que ele era um ex-assassino de aluguel. No tranquilo subúrbio de Águas Claras no sul do Arizona, os dias eram parecidos e passavam lentamente. O sol estava forte, mas a brisa noturna tornava o ar suportável. Era um bairro residencial como tantos outros, com cercas brancas bem cuidadas, caixas de correio impecavelmente pintadas, gramados impecavelmente aparados e cachorrinhos passeando no mesmo horário todas as manhãs. Os vizinhos levavam uma vida simples, quase coreografada. Todos os domingos, as famílias faziam churrasco, as crianças jogavam bola na rua, enquanto os adultos conversavam sobre seguros, taxas de juros e o clima. O crime e a gritaria, o caos do mundo pareciam distantes, quase irreais. Clearwater tinha a reputação de ser um refúgio de paz, um casulo bem cuidado, protegido das feridas do resto do país. E no final da rua oeste Juniper Lane, numa casa discreta, com telhado ligeiramente inclinado e um jardim modesto mas sempre impecável, vivia Nathan Brooks. Nathan era um homem pouco notado, mas que ninguém ignorava completamente. Alto e de ombros largos, apesar da idade, caminhava ereto com passos lentos porém firmes. Seu rosto, marcado pelo tempo, exibia uma barba grisalha bem aparada. Seus olhos, de um cinza frio, às vezes pareciam enxergar através das coisas. Ele sempre usava o mesmo boné de couro marrom, calças de trabalho e uma camisa grossa de lona, mesmo sob o sol escaldante de julho. Todas as manhãs, pontualmente às 6 horas, ele saía de casa com seu carrinho de mão, seu ancinho, seu aparador de cerca viva e uma bolsa de ferramentas de lona surrada. Cuidava dos jardins de várias casas da vizinhança, sempre em silêncio, sempre eficiente. Não falava muito. Cumprimentava com um pequeno aceno de cabeça, às vezes com um bom dia, senhora, ou um bom dia, mas nunca mais. Quando as crianças o cumprimentavam, ele respondia com um sorriso discreto. Nunca se demorava. Os vizinhos gostavam dele. Ele fazia bem o seu trabalho. Não pedia nada. E tinha esse jeito de ser respeitoso, humilde, mas sem nunca parecer submisso. Inspirava um certo respeito. Talvez até um medo silencioso. Rebecca Miller, a mãe solteira do número 42, costumava dizer: este homem viu coisas. Não coisas triviais. Coisas sérias. Alguns alegaram que ele tinha sido militares, talvez nas forças especiais. Outros, mais românticos, afirmavam que ele havia vivido em um mosteiro no Tibete, para meditar e esquecer um passado doloroso. Alguns vizinhos mais nervosos sussurravam que ele havia se envolvido em um tempo, ou que ele estava fugindo da justiça. Mas todos concordaram em um ponto. Nathan Brooks nunca falou sobre seu passado. Nunca. Até os mais curiosos desistiram de lhe fazer perguntas. E no entanto sua casa parecia cheia de segredos. Do lado de fora tudo estava em ordem. Cortinas simples, persianas fechadas à noite, um gramado imaculado. Mas uma janela do porão estava sempre velada, e a luz que às vezes se via à noite não se parecia com a de uma luz noturna. Dentro, em uma sala que ele nunca abria para os raros visitantes, havia um piso de parquete ligeiramente solto. Sob este parquete, um baú enterrado selado por anos de esquecimento intencional. Neste baú, um revólver antigo bem lubrificado, um relógio militar, um canivete gravado com um nome antigo, passaportes com múltiplas identidades e uma série de recortes de jornais amarelados que relatavam mortes misteriosas em todos os cantos do continente. Era o santuário do seu passado. Um passado que Nathan carregou em silêncio. Um passado pesado de sangue. Há 25 anos, Nathan Brooks não era um simples jardineiro com as costas curvadas pelos anos. Nos círculos mais obscuros do crime organizado, ele era uma lenda. Um nome que foi sussurrado nos porões do Brooklyn, nos becos de Medellín ou nos cassinos de Macau. Um nome que fez os líderes dos cartéis e os generais corruptos estremecerem. O Lobo Cinzento. Um pseudônimo nascido no sangue e na discrição. Nathan era o que era chamado de mais limpo profissional em assassinatos complexos, alvos intocáveis, missões classificadas como impossíveis. Ele nunca falhou. Ele estava observando. Ele estava planejando. E ele acertou. Sempre uma vez. Sempre inevitavelmente. Ele nunca falou com seus alvos. Nunca deixou rastros. Apenas um motivo recorrente, como uma assinatura involuntária. Um silêncio brutal, como se o mundo parasse por um segundo antes que a vida deixasse o corpo de sua presa. Ele trabalhou para famílias italianas em Nova York, para narcos de Miami, para os cartéis de Sinaloa, e até mesmo para grupos paramilitares na América do Sul, onde a morte era uma mera ferramenta política. Ele não era leal nem traidor.
Ele era um fantasma de aluguel, um predador solitário. Mas o lobo cinzento não nasceu assassino. Ele se tornou uma arma por necessidade. Então um dia, o inesperado aconteceu. Ele se apaixonou. O nome dela era Helena, uma médica humanitária que ele conheceu na Venezuela durante uma operação clandestina. Ela não sabia nada sobre a vida real dele. E ele escondeu tudo dela até o dia em que decidiram fugir juntos. Longe do sangue. Longe dos instigadores. Eles se casaram em segredo e se estabeleceram brevemente em uma pequena vila na Colômbia, acreditando que estavam projetando sombras. Mas ninguém escapa deste mundo. Certa manhã, recebeu uma mensagem codificada. A organização que o treinou descobriu. Eles o venderam para os cartéis. Uma traição. Um castigo por ter abandonado o caminho. Poucos dias depois, Helena foi morta em um ataque contra Nathan, um carro-bomba. Seu corpo nunca foi encontrado inteiro. Era o último dia do lobo cinzento. Ele ateou fogo ao que restava de seu esconderijo e desapareceu nas montanhas. E apagou até mesmo seu nome. Durante anos ele viajou com diferentes identidades, dormindo em estações de trem, morando em motéis, reaparecendo apenas para desaparecer novamente. Então um dia, ele encontrou águas claras num mapa. Uma cidade comum. Esquecida. Calma. Perfeita. Ele comprou uma pequena casa à vista. Mudou seu nome para Nathan Brooks. E começou a cuidar do jardim. O que para outros era um simples trabalho de campo, para ele tornou-se um rito de reparação. Cortar, plantar, limpar, manter. Cada gesto tinha um significado. Cada planta é um símbolo. A terra, para ele, absorvia lentamente seus pecados. Mas mesmo os lugares pacíficos têm as suas sombras. Já faz algum tempo que algo está se formando em Clearwater. Uma tensão monótona, como uma erva daninha que você não consegue ver crescendo, mas que está corroendo as raízes. Uma pequena gangue recém-saído da adolescência fazia as pessoas falarem sobre ele. 3 jovens arrogantes e imprudentes que queriam marcar seu território. O líder deles, Diego Carter, filho de um ex-detento, queria fazer um nome para si mesmo. Musculoso, nervoso, sempre buscando o olhar dos outros para ver o medo. Ele se autodenominava um líder de rua, mas era apenas um garoto egocêntrico. Ao seu lado, Luiz Ramírez, o silencioso. Mais perigoso que Diego porque quase nunca falava. Ele observava. Imitava assassinos de cinema, mas já havia esfaqueado um homem num beco escuro. E finalmente Tyrell Chino Harris, o mais novo. Sempre com o celular na mão, sempre filmando humilhações, roubos, espancamentos. Ele sonhava em se tornar um astro das redes sociais. Um influenciador de rua. Em poucas semanas eles se tornaram uma praga no bairro. Eles roubaram bicicletas, picharam paredes, quebraram janelas e arrombaram garagens. Mas seu passatempo favorito, intimidar os mais fracos. Eles insultavam aposentados, assobiavam apenas para mulheres e expulsavam crianças da escola. Eles estavam procurando pôr medo nos olhos, como cães testando cercas. E então, um dia, eles encontraram Nathan. Foi terça-feira à tarde em julho, quente e seco, como costuma ser em Clearwater. O sol batia forte na calçada, e as cercas vivas cheiravam a cipreste recém-cortado. Ao longe, ouvia-se o zumbido de um irrigador automático, e o som metálico do rádio de Nathan, instalado na beira de um muro baixo, tocava blues antigo, quase abafado. Nathan estava parando a Cebes em frente à casa de Rebecca Miller, uma mulher na casa dos 40, de olhar gentil, mas forte que criava seu filho sozinha. Durante meses ela observara Nathan com uma espécie de respeito silencioso. Ele não era muito falante, mas cada gesto que fazia parecia transmitir uma calma reconfortante. Às vezes ela lhe trazia um café preto forte, sem açúcar. Ele assentia, murmurava um obrigado, quase inaudível e retomava sua tarefa. Mas naquela terça-feira, a calma foi quebrada. O som de um motor cortou o ar. Uma velha scooter modificada desceu a toda velocidade à entrada da garagem, com as rodas cantando no asfalto. Diego Carter estava no guidão, com os óculos escuros no nariz e um sorriso arrogante no canto dos lábios. Atrás, Luiz Ramírez mascou chiclete silenciosamente. É chinês, câmera na mão, já estava filmando. Ei! Eles? Caraca! Disse Chino rindo, apontando sua câmera para Nathan. Eles pararam a scooter bem em frente à cerca viva. Olha aquele rato velho, cortando grama como um escravo, Diego zombou. Nathan nem olhou para cima. Ele segurava a tesoura com precisão, como se estivesse esculpindo algo sagrado. Cortou um galho, pegou-o e colocou-o cuidadosamente em um saco de estopa. Esse silêncio, essa indiferença, irritava Diego. Você não tem vergonha de ser explorada desse jeito? O que você é, uma vagabunda? Luiz deu uma risada curta. Chino deu um zoom no rosto de Nathan, procurando uma expressão.
uma reação, uma falha, mas não havia nada. Nada além de um olhar frio, distante e quase vazio. Um olhar que não pedia nada, que não oferecia nada. Como se Natan estivesse assistindo através deles. Como se nem existissem. E isso Diego não aguentou. Ele se aproximou abruptamente com passos agressivos. Parou a menos de 1 metro de distância. Natan não se moveu. Com um aceno de mão, Diego chutou o boné de couro de Natan, derrubando-o nas folhas. Em seguida cutucou-o com o ombro. Chino filmou tudo. Pega isso, vovô. Ou a gente faz você pegar, tá? Silêncio. O tempo pareceu passar mais devagar. O vento soprava suavemente entre os galhos. Um cortador de grama ao longe desligou. Rebeca, do lado de fora da janela, observava a cena, imóvel, preocupada. Natan se abaixou lentamente. Pegou seu boné. Deu uma batidinha delicada para remover as folhas e a poeira. Com cuidado, colocou-o de volta na cabeça. Então, olhou para Diego. Diego nunca tinha visto esse olhar, nem odioso nem medroso, mas com uma intensidade gelada, antigo. Fatal. Você não sabe o que aconteceu quando você acordou. Ele sussurrou em uma voz quase inaudível, mas afiada como uma lâmina. Diego deu um passo para trás por um momento. Luiz franziu a testa. Chino parou de filmar por um breve momento. Houve algo no ar, uma vibração estranha, um silêncio tão espesso quanto a neblina. Mas, como todos os jovens arrogantes, eles encararam aquilo como um espetáculo, como uma resposta dramática. E eles todos os três riem. Quem esse velho pensa que é? Jason Bourne? Diego zombou. É isso aí, lobo solitário. Quer nos assustar? Acrescentou Chino. E eles voltaram para a scooter, cantando os pneus, rindo e gritando como crianças de um videoclipe ruim. Mas o que eles não entenderam foi que o que eles tinham acabado de despertar não era uma ameaça. Não é um jogo. Não é um velho louco. Era um animal adormecido. E predador antigo, que o mundo acreditava ter desaparecido. E um homem que passou a vida dando a morte e que aprendeu a não tremer. E naquele dia, Natan Brooks percebeu que não poderia enterrar seu passado para sempre. Ele não estava procurando vingança. Mas às vezes o mundo empurra monstros arrependidos a lembrar do que realmente são. Naquela noite, enquanto o bairro caía em um silêncio pesado, Natan não dormia. A casa parecia adormecida, mas, na realidade, cada rangido da madeira, cada brisa contra as janelas parecia ressoar em seu peito. Ele ouvirá as risadas abafadas de Diego e seus amigos, os escapamentos dos motores, seus insultos. Tudo voltou à tona. Ele colocou delicadamente sua xícara de café frio na mesa da cozinha e caminhou até a porta do porão, escondida atrás de um grande armário. Sua mão tremia levemente enquanto girava a chave velha e enferrujada na fechadura. O clique metálico ecoou na escuridão do porão. Abaixo, a luz fraca de uma lâmpada nua iluminava um baú de metal, desgastado pelo tempo. Natan baixou a tampa com cuidado. Lá dentro, tudo parecia congelado no tempo. Item. Um relógio de aço preto, incluindo o vidro, ainda trazia alguns flocos de sangue seco, lembrança de uma noite distante. Item. Um par de luvas táticas, desgastado, mas cuidadosamente conservado, pronto para ser colocado a qualquer momento. Item. Lâmina dobrável italiana, cujo cabo de madeira enegrecida trazia uma gravura fina, quase invisível, símbolo antigo. Item. E acima de tudo, arquivo grosso encadernado em couro, contendo listas, fotos, nomes. Os dos homens que ele havia eliminado friamente sem hesitação. Rostos que ele nunca poderia esquecer, mesmo que quisesse. Natan fechou os olhos por um instante, respirou fundo, sentindo o coração disparar. O hálito da fera, aquele velho predador que espreitava dentro dele, voltava à tona. Seu passado, tão sombrio quanto um abismo, o chamava. Mas desta vez, não seria para matar. Não. Desta vez, ele iria ensinar. 2 dias depois, a noite mais uma vez estendeu seu manto negro sobre Clearwater. Tem meia-noite, Diego, Luiz e Chino, inebriados pela audácia e pelos sucessos recentes, decidiram dar o próximo passo, assaltar a casa de Natan, o velho jardineiro, para filmá-lo e ridicularizá-lo de uma vez por todas. Aproximaram-se silenciosamente, evitando os postes de luz, aproveitando a escuridão cúmplice. Conheciam bem a casa havia dias, a observavam, mantinham-na sob vigilância. Os fundos pareciam a parte mais acessível. Eles forçaram uma janela. Luiz entrou primeiro, seguido de perto por Diego e Chino, que ainda estava com o celular ligado, pronto para filmar cada momento. Mas assim que puseram os pés no salão, ouviu-se um clique agudo. A porta pela qual haviam entrado bateu atrás deles, e um ferrolho caiu com um estrondo metálico que não podia mais ser ignorado.
As luzes se apagaram de repente, deixando o quarto em completa escuridão. Um silêncio mortal caiu, quebrado apenas pela respiração rápida e pelas batidas frenéticas de seus corações. Então, nesse silêncio, uma voz profunda, calma e séria ressoou na escuridão. Você está na minha toca agora. Um arrepio percorreu suas espinhas. Na escuridão, sombras se moviam com uma precisão assustadora. Nathan se movia como uma sombra silenciosa, invisível, rápida e implacável. Ele neutralizou os intrusos um por um, silenciosamente com eficiência cirúrgica. Sem golpes desnecessários, sem raiva visível. Apenas a frieza de um homem que conhece a morte como uma velha amiga. Com as mãos amarradas e os telefones confiscados, eles agora estavam à mercê dele. De repente, as luzes se acenderam novamente, revelando a parede à frente deles transformada em uma tela gigante. Uma série de imagens foram projetadas. Item: artigos de jornal descrevendo assassinatos misteriosos. Item: fotos horríveis da autópsia borradas mais explícitas. Item: documentos classificados, selados como ultrasecretos. Nathan estava diante deles, calmo e imponente. Com voz firme ele falou sem raiva, sem ódio, mas com a força de quem tudo viu, tudo vivenciou. Eu era um assassino de aluguel. O lobo cinzento. Vi homens como você implorarem por suas vidas, chorarem, implorarem por misericórdia. Vi o medo devorar suas almas antes que a morte os levasse. Ele fez uma pausa, deixando que o peso de suas palavras o dominasse. Vou deixar você ir vivo. Só uma vez. Use com sabedoria. Caso contrário, da próxima vez não será um aviso. O silêncio recomeçou pesado, opressivo. E aos olhos de Nathan, não havia mais jardineiro. Só havia o lobo cinzento. Ao amanhecer, um silêncio sinistro reinou na vizinhança. Rebecca abriu as persianas, atraída pelos ruídos abafados vindos da rua. O que viu a paralisou. Em frente à sua casa, 3 adolescentes jaziam na calçada, amarrados com cuidado, com as mãos amarradas atrás das costas com corda de cânhamo. Seus rostos estavam pálidos, os olhos inchados. Não choravam como crianças, choravam como pessoas que tinham visto algo que não deveriam ter visto. Algo que jamais poderiam esquecer. Rebecca saiu correndo. Reconheceu Diego, Luiz e Chino. Quis chamar a polícia, mas um dos rapazes com a voz trêmula disse: Não, não, por favor. A polícia não. Nós só queremos ir para casa. Eles nunca contaram um ao outro o que tinha acontecido. Nem para a polícia. Nem para os pais. Nem um ao outro. Algo se rompeu dentro deles naquela noite. Uma arrogância. Uma ilusão. Uma forma de ignorância. Chino, ao voltar para casa, apagou todos os seus vídeos, suas contas, suas redes sociais. Nunca mais tocou em uma câmera. Luiz voltou para a oficina do tio. Aprendeu a consertar motores em silêncio. Parou de andar com caras durões. Vestia roupas simples e mantinha a cabeça baixa. E Diego, o mais arrogante dos 3, aquele que sonhava com fama, curtidas e dominação, deixou a cidade sem avisar. Dizia-se que ele tinha ido morar com um primo em Denver. Ninguém realmente tentou descobrir o porquê. Enquanto isso, Nathan voltou ao trabalho como se nada tivesse acontecido. As sebes estavam aparadas com ainda mais precisão do que antes. Os canteiros de flores explodiam de cores sob o sol de junho. Seu velho chapéu de jardineiro estava de volta à cabeça, e sua tesoura de poda na mão direita. O bairro voltava à tranquilidade. Mas algo havia mudado. Ninguém mais o ignorava. As pessoas o cumprimentavam com respeito. Alguns jovens baixavam o olhar ao passar por ele. Um vizinho, que sempre achará Nathan muito quieto, ofereceu-lhe um saco de sementes raras como agradecimento. Até os cachorros pareciam caminhar calmamente em frente à sua casa. Um dia, enquanto ele plantava uma roseira trepadeira perto da cerca de Rebecca, ela se aproximou com uma xícara de café quente. Ela o observou trabalhar por um longo tempo no silêncio da manhã. Então, perguntou suavemente: E o que você fez com eles, Nathan? Ele mal olhou para cima. Um sorriso calmo, quase triste, cruzou seu rosto envelhecido. Eu mostrei a eles o que um homem se torna quando esquece o respeito. Rebecca permaneceu em silêncio. Então, lentamente, assentiu. Não era uma ameaça. Não era vingança. Era uma lição. Inesquecível. Inquebrável. À luz dourada do amanhecer, Nathan Brooks continuou a cavar. Suas mãos eram ásperas, cheias de terra e memórias. Ele plantava vida, flor após flor, em um mundo que conhecia há muito tempo sob outra aparência. E finalmente, pela primeira vez em muito tempo, ele se sentiu livre.